Muito provavelmente a Verônica de muitos anos atrás não pensaria na frase que é: semana que vem eu vou para a Europa de novo. Eu não imaginava que eu fosse uma pessoa que viajaria para outro país. Porém, eu sabia que se um dia eu viajasse, eu ia viajar para ver show. E de preferência que fosse o show do Tool. O Tool não é uma banda muito conhecida no Brasil e também é uma banda que não faz muitos shows. Eles são dos Estados Unidos e quando eles fazem shows são poucos lá nos Estados Unidos e de vez em quando eles viajam para fazer uma tour na Europa. Quando eles ficaram 13 anos sem gravar um disco, eu já imaginava que eu não teria chances nunca de ver um show dos caras. E é uma banda que eu gosto desde adolescente. Quando a banda anunciou em 2019 uma turnê na Europa, foi um momento em que eu imaginei que talvez ali fosse o meu momento. Porque a minha melhor amiga mora na Europa, porque eles fariam um show. Aí sabe quando você não tem noção e fala assim, é na Itália. Tipo, a Itália é um país, ok, pra gente é pequeno, ó, claro, não é a mesma coisa. Mas ainda assim eu falei assim, minha amiga mora em Turim, o show em Florença, não deve ser muito difícil. Mas depois que eu fui pesquisar, era uma coisa de 5 horas de carro ou pegava um trem até lá. E eu fui em maio de 2019, fiquei em Turim, peguei um carro alugado, fui até Florença e vi o show num festival chamado Firenze Rocks. Eu não me imaginava viajando para a Europa, eu não tinha aquele plano de viagem, pensando em quais cidades eu ia conhecer, quais museus, eu não sabia nada, eu não tinha nenhuma referência histórica e aquele preparo para conhecer os lugares, para fazer uma viagem gringa. Por quê? Porque eu não achava que fosse pra mim, sabe? Ah, não vai acontecer. Então eu não tinha passaporte, não tinha nada. E no momento em que eu tirei o passaporte e comprei o ingresso, eu falei, agora vai. E aí é super desesperador assim, o processo, quando você não conhece nada. E eu tinha vários medos, eu tinha medo de ser deportada, aquelas, né? O cara olha pra você, não vai com a sua cara e fala, você não vai entrar no meu país. É muito bizarro, porque é tudo desconhecido, então você não faz ideia do que precisa. Aí eu lembro que eu levei cartão, a carta convite da minha amiga que ia me receber na casa dela, todo tipo de justificativa que eu tinha empresa no Brasil, para eles não acharem que eu tava indo para lá para não voltar, sabe? E meus filhos na escola, tudo, tinha todas as justificativas possíveis. E aí, para Turim, o voo tinha escala em Madrid. O aeroporto de Madrid é um bagulho louco, é gigante, levou 1h30 para chegar no outro portão. É bizarro. Pesquisa aí, acho que chama Barajas, um bagulho assim. É muito doido. E aí, a gente chegou lá e eu não conheço nada. De repente eu tô num lugar que todo mundo fala uma outra língua e eu não falo nada de espanhol, não entendo absolutamente nada de espanhol. Fico muito nervosa perto de pessoas que falam espanhol. Desculpa, Shakira. Adorei instantaneamente. Mas aí eu fiquei, tipo... Eu já tava muito nervosa, olhando pra tudo, prestando atenção em tudo. E aí, esse caminho muito longo para chegar no outro portão para pegar a conexão, de repente nós passamos no lugar e aí olharam para mim, tipo, passa minha filha. E eu não tinha entendido ainda. Aí eu já parei para tomar um chá, aí eu olhei, tava com meu ex-marido, eu falei, já foi? Aí ele, já foi. Fale com seu médico, eu falaria. É só pegar o outro avião, eu não tinha entendido que eu tinha passado pela imigração. Então... Até hoje, quando eu penso, eu falo, ai, que tonta. Mas realmente, assim, eu não sabia nem o que era. Eu parei num portãozinho, a mulher olhou pra mim, tipo, carimbou e ok. E eu lá com a pasta, um monte de coisa, um monte de documento, eu não precisei de nada. Também é uma coisa que a gente só aprende vivendo, foi bem engraçado. E chegando na Itália, eu acho que foi um momento em que a gente sabe, mas a gente só se dá conta de como o mundo é muito grande na hora em que a gente está do outro lado do oceano, ouvindo línguas diferentes, vendo arquiteturas diferentes, indo num rolê, comendo comida diferente. É muito... Eu não sei explicar o que bate na gente quando a gente conhece
uma cultura muito diferente, porque pensa, italiano é parecido com a gente, fala alto, não sei o quê. Não, cara, eles são bem diferentes. Então, embora a gente tenha particularidades parecidas, é um povo muito diferente da gente. Então, trocar essa coisa. Eu cheguei, vocês acham que eu falo italiano? Mano, falei português direito. Aí chega lá, primeiro dia você pensa, eu nunca vou tomar uma água sozinha aqui. Terceiro dia você tá comprando o bilhete do metrô, entra na loja, prego. A louca, super italiana. Então a gente aprende a se virar e isso faz com que a gente cresça como pessoa. Você vai mudando a sua forma de tratar as pessoas, de conhecer as coisas e você perde medos. Então o trânsito é diferente, o jeito das pessoas se tratarem nas ruas é diferente e isso muda bastante como a gente encara o mundo depois de conhecer outros países. E agora, aí o pessoal pensa, vai viajar de novo, para onde ela vai? Eu vou para Itália de novo. Só que não só para Itália. Eu vou visitar minha amiga outra vez, então tem aquela coisa do eu vou fazer algo que eu já conheço, só que eu vou sozinha. E eu ainda tô bem com medo de ir sozinha. Só que ao mesmo tempo eu acho que é uma nova experiência o fato de estar sozinha. Eu não vou ficar com a minha amiga o tempo inteiro, ela trabalha, ela vai fazer as coisas dela e eu vou passar uma semana sozinha na Itália. Mas aí, pô, que chato, você vai de novo. Eu não vou só pra Itália, eu vou pra Londres. Aí o pessoal, ó, que da hora, ela vai pra Londres. O que ela vai fazer em Londres? Eu vou ver o show do Tool de novo. Enfim, a pessoa não tem... Parece que o meu repertório é meio sem graça. Não é, gente. É que realmente o Tool pra mim é a motivação, é o que me levou a me movimentar para conseguir um dia fazer essas viagens. E depois que teve a pandemia, o medo de nunca mais ir num show, e eu me lembro que chegou um momento que a gente já tava, sei lá, 3, 4 meses dentro de casa, sem sair, só ia na farmácia, lembra? Era só no mercado, saía e lavava a mão toda hora. Aí eu lembro que uma vez eu comecei a chorar e falei, cara, se eu passar por isso aqui, eu preciso ir lá de novo, eu preciso ver outro show, eu preciso fazer isso outra vez. E aí não vai ser a mesma coisa, porque lá no Firenze Rocks eu vi bem no fundo para poder olhar todos os efeitos especiais, o telão, todas aquelas coisas. Para quem não conhece, o show do Tool ele é um baita espetáculo. Os caras da banda, eles fazem efeitos especiais em filmes de Hollywood. Então eles são artistas de outras áreas, artistas plásticos. Então é uma galera que já trabalha com isso há 40 anos. É um espetáculo, é uma obra de arte sendo feita na sua cara, assim, é louco. Agora eu vou de novo, só que eu vou sentar na primeira fila. Então eu vou ver eles de pertinho. Eu não vi nada, eu vi uma formiguinha lá no fundão, no meio de um monte de canhões de luzes. E agora não, eu vou ver de fato os caras tocando, assim, de pertinho. Vai ser uma experiência. Eu, de novo, tô indo para um lugar sem referências. Eu conheço a London Eye, eu manjo que tem os maluquinhos lá do chapéu, com a roupinha que cuida lá do palácio. Eu não sei mais nada sobre Londres. Por um lado é bacana, porque eu vou totalmente aberta. Eu sei que tem um museu da Madame Tussauds, eu acho zoado. Marilyn Monroe, John Kennedy, Nelson Mandela. E aí, tipo, eu não sei o que tem lá. Eu não sei o que me espera lá. Então vai ser divertido porque eu vou aprender coisas na marra. Eu vou treinar o meu inglês, eu não entendo o sotaque dos manos. Então, embora eu consiga me comunicar muito bem em inglês, eu acho que vai ter perrengue porque a minha referência de inglês é o inglês norte-americano, não é o inglês britânico. E eu não sei de nada, eu sei que eu gosto de tomar chá. A Betinha, tá ligada a Betinha, né? Você está muito bem. A rainha, a Betinha. Aí se a Betinha quiser sentar e tomar um chá, é nóis. Conto pra ela como é o rolê Itaquera. Conto pra ela que agora eu moro na Zona Norte. Podemos dividir experiências. Mas fora isso, eu não sei o que fazer. Então, inclusive, se você quiser contar aonde você já foi, que países você conheceu, o que você aprendeu e como que você programa suas viagens,
Me conta. E depois me fala também, quer saber como foi a viagem? Deixa aqui nos comentários pra gente bater papo sobre o mundão.